meus amigos indo para outros países, missionários, pregadores, e eu via Deus agir através deles, mas eu dizia, parece que comigo não é. Eu não sei se você já passou por isso, mas você já teve a impressão que todo mundo à sua volta está recebendo, está acontecendo, mas com você nada. Já aconteceu no meio do louvor, você olha para um lado, o irmão está chorando, o outro está de joelho, e você está igual uma pedra de gelo, irmão. Nunca aconteceu isso com vocês? Eu sei que não. Estou vendo até um negocinho de anjo na cabeça de alguns. Vocês são muito crentes, mas lá em Laranjeira acontece. Um dia aconteceu uma situação, era um acampamento de jovens, e aí eu estava lá, e aí, irmãos, um pastor bem desses pentecostal, ele fez uma oração, e passou lá, soprou, sei lá o que ele fez, e aí uma galera caiu aqui, outra galera caiu ali, e eu olhei para cá, todo mundo caído, e eu falei, eu vou me jogar nesse negócio. Irmãos, eu me joguei no chão, eu admito. Escorreu até uma lágrima assim, uma hora. Mas é porque eu sou um pouco artista, irmãos. Caí lá e fiquei lá, fingindo que Deus estava comigo também, mas não estava. Irmãos, eu tinha a impressão que eu estava no lugar errado, que Deus queria todo mundo menos eu. Que Deus estava escolhendo todo mundo menos eu. Até um dia, que esse pastor me disse, não, Cezinha, não é assim. Você foi escolhido também. Eu dizia, glória a Deus. E já comecei a esnobar os que não foram também. Falei, agora eu sou um dos queridos e o resto não é. Aí um dia, irmãos, a coisa piorou. Contei isso aqui de manhã. Foi quando, assim que eu aceitei o meu chamado, que eu disse, eu quero fazer diferença nessa geração. Eu quero fazer diferença no meio desses jovens. Mas eu não sabia em que nível isso ia acontecer. Então eu fui para o seminário. No seminário, primeira aula que aconteceu, o pastor falou assim, gente, ao invés da gente fazer aula, vamos fazer uma coisa diferente. Cada um fala o seu nome, de onde veio e conta o seu chamado. E eu logo me ajeitei na cadeira, falei, a hora que eu contar o meu, eu vou arrebentar. E aí contou um, contou o outro o seu chamado, e foi contando. O irmão que estava um pouco antes de mim, eu ainda tenho que perdoar ele, eu acho, irmãos. Brincadeira, ele foi contar o testemunho dele, irmãos, ele se arrumou. Deu uma ajeitada na voz e começou com uma voz de locutor. E ele disse, estava eu. Você conhece esses crentes, não? Irmãos, eu brinco lá na igreja, eu falo assim, que de vez em quando eu quero fazer voz de profeta. Você sabe como é que é cara de profeta e voz de profeta. É só você fechar um pouco o olho, colocar um eis que te digo antes da voz, antes do que você vai dizer. E se você falar com voz de carneiro, aquilo é de Deus, irmãos. Está aprovado. Já viu isso não? Chupa um house, eis que te digo, e a voz de carneiro. Já viu não? Esse irmão, ele fez tudo isso. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai sair daí? Ele falou, estava eu em minha casa, e Deus me chamando para o ministério, eu dizia que não. E um dia, estava deitado na minha cama, então, alguém me acordou. Quando eu abri o olho, era um anjo. Eu falei, pronto, já estou abaixo, porque minha história não tem anjo. Eu já estou vendo que mesmo entre os escolhidos tem nível. Aí ele falou assim, o anjo me acordou e o anjo disse, eu sou contigo e não sei o que. Ela falou com ele. Ele falou, então eu voltei a dormir. Eu falei, como é que você dorme, irmão? Minha mulher fala comigo, eu já não durmo mais. Foi um anjo, e eu voltei a dormir. Eu pensei, esse irmão dormiu depois de novo. E aí, irmãos, ele falou assim, então, no meio da madrugada, eu sentia muito medo, porque eu não queria aceitar aquele chamado. Então começou a acontecer raios e trovões. Eu falei, irmão, não tem muito efeito especial aí não. Anjo, raio, trovão. Aí eu já comecei a desconfiar do irmão, né? Aí ele falou, então raios e trovões aconteceram, e de repente um raio mais forte veio, e aquele raio ligou o meu rádio. Nessas horas, ele falou, e o rádio, uma música bem alta, gritou assim, não temas. Irmãos, eu queria sair daquela sala.
Eu falei, tudo bem, esse irmão foi escolhido para obras maiores e eu não. Ele vai fazer a diferença. Eu fui chamado para ser um medíocre, então, tá certo. Ele vai ser acima da média e eu não. E sabe, irmãos, esse talvez seja o grande equívoco que hoje a gente trabalha com várias igrejas também, e eu vejo muita gente acreditando nesse negócio, de que o pastor vai fazer obras maiores, de que aquele líder foi chamado para viver uma obra exponencial, que ele vai viver coisas grandiosas, mas eu não sei se eu fui chamado para isso.